Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui para fazermos mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Hoje nós falaremos sobre o 18º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento e o tema da nossa live de hoje é Reconhecimento do sonho excepcional que lhe dá energia. Reconhecimento do sonho excepcional que lhe dá energia. E antes de eu aceitar a convidada dessa noite, eu quero dar as boas-vindas para o Alexandre Felau, que entrou aqui. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Arlene. Boa noite, Lerissa. Boa noite, Ireninha. Boa noite a todos vocês que entraram. E eu quero pedir para que vocês encaminhem esse aviãozinho aí, ó, do lado, para o maior número de pessoas que você puder. Boa noite, mãe. Eu gostaria que você encaminhasse para o maior número de pessoas, para que muitas pessoas hoje pudessem assistir a live que vai falar sobre sonhos, os sonhos de Deus para sua vida, que serão ressuscitados nessa noite. Eu creio muito nisso. Existe algum sonho aí no seu coração que está adormecido? Vai pensando enquanto você vai compartilhando aí com as pessoas a live, vai pensando qual é o sonho do seu coração que está adormecido. E nessa noite, eu quero convidar a nossa amiga mais que especial e que a pedido está novamente conosco aqui nessa live para falarmos do 18º capítulo. E a nossa convidada da noite é a Boa Raquel. noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, Alexandre. Boa noite, amiga. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite para participar dessa live tão especial, desse livro tão especial. E aí agora eu quero deixar a palavra para você se apresentar, para você falar um pouquinho quem você é, como que aconteceu a conexão conosco, comigo e com o Alê, para depois adentrarmos no tema do livro propriamente dito. Primeiro, muito obrigada, Renata, Alexandre, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sou personal organizer, para quem não me conhece, meu nome é Raquel. Eu conheci a família da Renata e do Alexandre porque eles entraram em contato e contrataram minha empresa para a gente fazer a mudança deles para Campinas. E aí não tinha outra forma, a gente foi estreitando aí os laços. E hoje eu posso dizer que a Renata e o Alexandre são um casal de amigos da nossa família. Então a gente se tornou muito próximo, porque a nossa visão, nosso propósito é o mesmo aqui. Então a gente são os amigos de Jesus, né? Não tem como a gente não sair com os nossos elos formados. É isso aí. E se você quiser fazer uma breve introdução, acho que eu vou passar para o Alê fazer a introdução, aí ele Pode passa ser, para nós, né, Raquel? pode ser. Vai lá, Alê. Fala sobre o tema de hoje, o que nós falaremos e faça aí a sua introdução, a sua belíssima consideração. Hoje nós falaremos de sonho, né? Mas sonho não como um simples desejo, um desejo que às vezes a gente até sonha a respeito disso, né? Mas algo que o autor ele comenta que, na verdade, ele fala que o futuro já existe, né? Já foi plantado dentro de nós e ele é revelado por meio de um sonho. Um sonho, o autor fala que é uma imagem invisível e que nós precisamos prestar atenção porque ela já existe. Ela fala, ele não comenta de que é algo futuro, algo que vai acontecer. Não, já foi plantado, está dentro de nós. Dentro dessa perspectiva, Raquel, o que você vê como sonho e por que as pessoas confundem sonho com desejo?
O sonho é aquilo que é plantado dentro do nosso coração. Eu acredito que Deus nos entrega uma visão que a gente olha e fala: nossa, isso é algo extraordinário. Nós não temos as ferramentas para fazer naquele momento, mas a gente consegue ver os detalhes do sonho acontecendo. Então a gente consegue literalmente enxergar aquele destino final. A gente não consegue se mover muitas vezes para esse destino final, para onde esse sonho nosso, essa visão se move, porque as nossas crenças não permitem que a gente faça isso. Mas eu acredito que os sonhos, que Deus sonha junto com a gente, o autor mesmo fala que ele entrega, que nós temos a imagem, que são os sonhos, e ele nos faz caminhar para que a gente possa se mover aqui por essa vida, né? É isso mesmo. Ele fala assim no livro, né? Para quem chegou agora na nossa live, boa noite, Lívia, boa noite, João Miguel, boa noite, Laiara. Nós estamos falando sobre esse livro, A Lei do Reconhecimento, e você pode ver que aqui na frente tem uma pedra, né, de ouro, como chama isso aqui? Uma barra. Uma Barra de barra de ouro. ouro. E é assim que eu vejo esse livro, né? Como um grande presente, como um grande ouro, como uma grande oportunidade que Deus nos deu para reconhecermos todas as oportunidades, situações e pessoas que passam pelas nossas vidas. E no capítulo 18, ele fala sobre o reconhecimento de um sonho especial que lhe dá energia. Por que que lhe dá energia? Porque ele fala assim que o sonho é aquilo que Deus colocou no seu coração e é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, né? Você acorda todas as manhãs para fazer o quê? Né? Você acorda todas as manhãs simplesmente para trabalhar, receber algum valor e pagar suas contas? Reflita sobre isso, né? O que Ele fala assim que está Deus te movendo, né? O que está te movendo? Qual é a imagem que Deus tem te mostrado que está se movendo? Está te movendo. Isso. É isso. O que que te move, né? A pergunta é essa. O que que te move? Porque normalmente aquilo que te move é o sonho que Deus plantou dentro do seu coração. E esse sonho, ele tá vivo ou não? E Michael Murdock começa falando aqui logo no começo sobre o sonho de José, que José comunicou, que Deus comunicou com José por meio da imagem de um sonho. Tive um sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Imagina se José tivesse pegado esse sonho e falava: sonhei, não aconteceu nada, e não tivesse mirado nesse sonho, porque José não tinha nenhuma ferramenta. José não tinha uma visão, o ambiente que José estava não mostraria nunca para onde ele iria. Mas Deus colocou o sonho, e esse sonho, quando Deus coloca no nosso coração, é ele que abastece. Só que muitas vezes o diabo faz o quê, Alexandre? Na verdade, o que o diabo faz? Ele nos distancia do sonho. Ele coloca impedimentos entre você e o sonho. Então, o que nós precisamos fazer? Como eu disse no início, não é um simples desejo. Nós desejamos ter uma vida satisfatória, a gente deseja ter um bom trabalho, nós desejamos ter uma boa condição econômica, mas é isso que move você? É isso, é isso que realmente faz com que você saia da cama todos os dias? Então, quando você começa a refletir a respeito disso, não são coisas materiais. Você pode até sonhar com coisas materiais, não é isso. O que a Raquel e a Renata disseram é que algo que guia, algo que direciona, algo que move, e como foi dito no início, já está plantado dentro de você, dentro de nós. O que nós precisamos fazer? Reconhecer. Para reconhecer, nós precisamos refletir. E no corre-corre, né, Raquel, do dia a dia, a gente não para refletir a respeito do que realmente é o nosso sonho, né? Aí ele fala assim, ó, só um minutinho, Raquel. Ele fala assim, ó, que Deus se comunica conosco, né, a respeito dos nossos sonhos, por imagens. Então, quando você estiver visualizando alguma imagem, saiba que isso é o sonho excepcional que Deus colocou em você, para lhe dar um objetivo, um progresso e um entusiasmo. E a Raquel fez uma pergunta e ela falou assim: e como que o inimigo faz para tirar o sonho de nós?
o autor fala assim, ó, Satanás desenvolverá uma estratégia para embaçar essa imagem e paralisar o seu sonho excepcional. Então, se esse sonho, Raquel, ele não estiver claro diante de você, o inimigo vai tentar embaçar esse sonho e deixá-lo bem distante de você e cada vez mais distante, até chegar o momento que esse sonho você já nem lembra mais dele. Talvez seja a sua situação hoje que entrou aqui. Você sonhava com coisas grandiosas, mas sem que você percebesse, o inimigo ele distanciou esse sonho de você, fazendo com que você apagasse esse sonho da sua memória. E é interessante, Rê, porque o que tem roubado os sonhos, nossos sonhos hoje? As distrações. Então eu tenho percebido que porque o diabo não inventa, né? Ele só ele continua na mesma estratégia. Então hoje são olhar a vida do outro, né? Quanto tira nossos sonhos, olhar para onde o outro está indo em vez de cuidar daquilo que Deus está entregando no nosso coração. A falta de foco, a falta de comprometimento, a falta de comprometimento. Hoje, antes da gente começar, eu falei para a Renata e para o Alexandre, para gente, é tão precioso, gente. Se vocês ficarem aqui, ó, quando essa live acabar, vai virar muitas chaves, porque as ferramentas que esse capítulo fala muda, porque Deus já entregou para você o sonho. Você já tem a imagem do sonho. Ela pode estar embaçada, como a Renata disse. Mas aqui tem as ferramentas que vai te ajudar para que você realmente consiga clarear, colocar o foco, a energia certa, né? Para que você realmente vá para esse caminho. E olha, Raquel, você estava falando que antes da live nós estávamos conversando sobre isso, né? E também nós estávamos falando sobre a Marinês. Ela entrou aqui, ó, Marinês. Boa noite, Marinês. Nós Boa falávamos noite. sobre você. Gente, eu estava falando para Renata Marinês, ela teve o privilégio de trazer o Michael Murdock para o Brasil. Ela esteve com ele. Ela me contou assim, hoje eu associei quem era ao livro, né? Quando eu disse para ela que eu faria essa live. Imagina eu falar do Michael Murdock, porque eu li esse capítulo, Renata, chorando. Porque nós recebemos, gente, quantos sonhos eu tive. Assim, eu digo privilégio, porque Deus falou, eu ouvi audivelmente a voz de Deus em um sonho. Ele me mostrou uma visão, então eu sei exatamente do que está falando. Só que além dessa visão, onde Deus fala audivelmente comigo, Deus mostra a visão para gente o tempo todo. Ele coloca os sonhos no nosso coração. E nós, pela nossa incapacidade incapacidade de saber da capacidade, da nossa identidade, vai embaçando todos os sonhos, deixa o diabo fazer o que quer com a nossa mente, né? É isso aí, né? Verdade. Quer compartilhar? O Xará deu boa noite para nós aí, ó. Boa Alexandre noite, meu esposo Serbato. tá aqui. Então, e aí Rê, não corre para mim quem tá entrando. Ah, é? Mas eu vou te falando aqui, tá, amiga? Tá bom. Então, ele segue com o livro e ele começa dizendo assim, 24 fatos poderosos sobre sonho. Então, para a gente passar por todos, né? Eu vou selecionando e vou falar de dois em dois, se for possível, tá? Os dois primeiros são, né? Visualize continuamente seu sonho. E o sonho exigirá paciência excepcional. Então, você aí pode estar se perguntando, mas eu não tenho sonho nenhum. Não, o diabo ele já embaçou tua vista. Você já se esqueceu do seu sonho. Hoje à noite, a hora que você deitar a sua cama, tente rememorar, pede para o Espírito Santo relembrar o teu sonho de infância, o teu sonho às vezes que foi num comentário, você estava numa mesa com seus pais quando criança, ou mesmo com a sua esposa, ou mesmo com os seus filhos. Procure relembrar, porque como ele trata que os sonhos eles morrem porque eles são esquecidos, você pode ter esquecido o seu. Então, hoje, intencionalmente, faça lembrar o teu sonho. E o segundo ponto, né, Raquel, e eu passo a palavra para você,
paciência, é espera. É espera. Nós vivemos numa época de tanta agitação que a gente parece que esperar 2 minutos para ouvir uma mensagem no WhatsApp é uma eternidade. Imagine esperar concretizar o sonho. É. E eu vou fazer igual o Alexandre está fazendo, falar de 2 em 2. Aqui ele fala que Deus está comprometido com o seu sonho. E ele já deu, a Renata também já tinha dito, que ele lhe deu. E quer que você tenha aceitado ou não. Gente, isso é muito precioso. Porque você não precisa aceitar o seu sonho para Deus te dar. Porque Deus te conhece melhor que você. Deus nos conhece melhor que nós. Ele sabe das nossas capacidades. Então, ele entrega o sonho para nós. E ele é gerado a partir de uma dor excepcional. Então, gente, você que está passando por um momento, uma provação, uma grande dor, um grande deserto aí, como nós cristãos falamos, olha para essa dor e volta e vê quais são os sonhos que você já sonhou e que muitas vezes você esqueceu para que ele não doa, dele não ser concluído. E aí você esquece e fala, não, esse sonho não tem nada a ver comigo, vou deixar isso para lá porque vai te causar dor. Mas isso quem está falando é o diabo na tua cabeça. Não tem nada a ver, porque Deus já te deu o sonho. E ele não quer saber se você quer ou não, ele te entregou. Eu vou passar para você agora, Rê. Obrigada, amiga. Mas antes de eu falar dos próximos dois fatos poderosos sobre os sonhos, olha esse ponto que a Raquel falou, que o sonho excepcional sempre é gerado a partir de uma dor. Se você que está nessa live aqui hoje está com algum desafio, está com alguma dificuldade, começa a perguntar para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar essa dor em um sonho? Porque aqui ele fala assim, ó, os que se levantam da pobreza desenvolvem uma paixão pela prosperidade. Os que enfrentaram doença na infância se tornam obcecados em ajudar os outros a obter a saúde. Ou seja, aquilo que você está hoje aí passando por dificuldade, ele pode se transformar no sonho de Deus para você. Porque existe uma diferença, Raquel, dos sonhos de Deus para nós e dos nossos sonhos para nós. Tanto é que existe uma música que fala assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, Deus tem um sonho muito maior para cada um de nós e ainda fala assim a música que você não pode nem imaginar. Então, se você não está sonhando, é porque você não está aquietando o seu coração, porque você não está deitando a cabeça no travesseiro e ao invés de ficar mexendo no celular, você orar e pedir para Deus, Deus, quais são os teus sonhos para minha vida? Deus, me dá os seus sonhos na madrugada, como a Raquel disse que Deus deu para ela uma visão tão clara. E você aqui pode estar falando assim, mas eu não tenho essa visão tão clara como a da Raquel. Mas você não tem essa visão tão clara porque você talvez não tenha parado como a Raquel, para pedir, ou para pensar, ou para conversar com Deus, né? E o próximo diz assim: o sonho excepcional exigirá uma fé excepcional, né? E aí a Bíblia fala assim que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para esse monte, saia daqui e vai até ali. Então, todos nós temos depositado dentro de nós uma porção de fé. Eu escuto muitas pessoas falarem assim para mim, Renata, ora por mim, porque a tua fé é maior que a minha. E não é verdade. Todos nós temos uma porção de fé. Depende da tua intimidade com Deus, depende da tua busca, depende da sua entrega, da entrega do teu coração para o Senhor, né? Eu falo, Raquel, que Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem. Então tem filhos que preferem se ajoelhar mais, buscar mais a presença de Deus do que outros. E uma pergunta, né, Rê, que a gente pode deixar aqui para eles é: aonde você tem procurado Deus? Isso. É enquanto você corre o dedinho nas redes sociais? Aonde você tem dedicado o seu tempo para ouvir a voz de Deus? Deus é capaz de falar com a gente em qualquer lugar. Tudo fala, na verdade, né? Tudo Deus fala fala, em todas as mas coisas. assim, se eu quero silenciar o meu coração e aquietar, eu tenho certeza
certeza que eu não é que Deus está falando, é você que não está escutando. Exatamente. Aliás, essa live é a voz de Deus para você nessa noite. E o 6 fala assim, Raquel: o sonho excepcional deve nascer dentro de você e não emprestar dos outros. Esse eu até anotei, eu até grifei. Que bênção que veio para eu falar. Os outros têm opiniões, mas você tem direção. Você sozinho receberá a confirmação de Deus para realizar o sonho que ele gerou. José não tinha mais ninguém para confiar, mas acreditava em seu sonho. Então, eu quero aqui fazer uma pausinha para você que está nos assistindo e sempre está buscando uma oração através do outro, uma palavra através do outro, né? Ou até mesmo sonhar o sonho do outro. Então, nós somos únicos, né? Deus tem algo para cada um de nós. E aí, então, eu quero deixar um desafio para você nessa noite. Qual é o sonho de outra pessoa que você está querendo que esteja na sua vida? Né? A vida do outro é do outro. Queira para você o sonho que Deus tem para você. Vai lá, Lê. Depois, a próxima chave é exige objetivo claro, né? Sem direção não há propósito. Um sonho precisa consumir o seu interior. E o 8 exige paixão excepcional. Paixão é a prova de que Deus está envolvido. Ela te move mesmo nos dias difíceis. Então você precisa do sonho vai gerar um objetivo, não é o contrário. Não é o objetivo que gera um sonho, é o teu sonho, a tua paixão, como nós dissemos no início, aquele que faz você despertar o seu desejo de viver naquele dia é que vai te direcionar para alguns objetivos na sua vida. Então você tem buscado isso, né? Você tem tentado de forma intencional alcançar o sonho para depois gerar o objetivo, ou o objetivo é do seu coração? E é muito importante também, porque assim, as pessoas estão vivendo muito um dia após o outro num mecanismo automático. Ai, amanhã é segunda. Ah, sextou. Gente, se você tem um sonho excepcional. Ah, eu não tenho um sonho excepcional. Tenho. Todos nós temos. Você só não está se movendo por ele. Se você tá com essa vida que fala sextou, segunda-feira, que cansado, eu não quero isso, eu não quero aquilo, você tá sem um sonho excepcional porque você não quer viver seu sonho excepcional. Aí é diferente, mas se você tá pedindo, Deus me deu uma direção, Deus me deu um norte, me deu um destino, me fala qual é o meu propósito, eu tenho certeza que você tem um sonho excepcional e que você vai encontrar. E aqui ele diz que o sonho excepcional exige favor excepcional para com os outros. Lembrando que lá em cima ele fala, o sonho é seu. Você não pode pegar o sonho nem emprestado, nem deixar o outro viver o seu sonho. E aqui ele fala o seguinte, que você precisa escolher. Como Jesus tinha 12 apóstolos, como será que eu... Você tá no 9. Tá no 9. Tô no 9, é que eu pensei que eu ia... É porque eu fiquei tão apaixonada que eu tava falando de... Errei a... Eu não li até o final aqui e achei que era um outro. Mas, enfim. O sonho excepcional exige favor excepcional para com os outros. José recebeu o favor de Potifar e Faraó. Esther recebeu o favor do rei. Ruth recebeu o favor de Boaz. Quando a mão de Deus estiver sobre você, o favor surgirá. Semeie. Gente, eu vou falar de novo. Semeie. Espere. Proteja e respeite. É tão precioso, né? Eu tinha achado que era um outro tópico, mas isso o favor de Deus, ele vai chegar sobre o seu sonho excepcional. Mas você tem que saber semear, esperar, proteger. O que significa proteger? Não falar para qualquer um. Mas
Para como eu não vou falar para todo mundo se vai chegar um tópico que ele vai dizer, você precisa falar do seu sonho. Com quem você está andando? Quem que você está escolhendo caminhar? Pessoas que vão levar você para o seu sonho ou pessoas que vão te afastar do seu É. sonho, né? E respeite. E aqui fala, o sonho excepcional existe preparação excepcional. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Alguns chamam isso de curto período de sofrimento para um longo período de conquista. Algumas vocações existem muitos anos de estudo em universidade. Gente, o imediatismo não acontece. Não existe, né? Não Não existe. existe, não Nós, existe não realização de sonho existe. rápido, não existe ganhar dinheiro rápido, não existe nada que não tenha que passar por um Aliás, processo. se te propuserem dinheiro rápido, dinheiro fácil, você fala, não, isso tá tudo certo. Não, imagina, isso é bom. Gente, não existe. Não existe. Existe trabalho, semeadura e colheita, É isso. né? E aí, esse tipo de distração vai te trazer problemas, vai te trazer um caminho que não é o que Deus escolheu para você, e aí, mais uma vez, você vai guardar seu sonho. Verdade. Agora sou eu, né? Sim. Você falou 10, Raquel. Uhum. O 11 diz assim, gente: o sonho excepcional qualifica aqueles que merecem ter acesso a você. Muitos desejam alcançar você, mas é importante que você qualifique aqueles que merecem ter esse acesso. Jesus nunca foi para a casa dos fariseus, mas jantou com Zaqueu, o cobrador de impostos. Ou seja, alinhado com aquilo que a Raquel acabou de dizer, selecione quem tem acesso ao seu coração. Selecione quem tem acesso aos seus sonhos. Selecione quem entra na sua casa. E a casa aqui, ela pode ser a casa física e pode ser a casa do seu coração. Selecione. Tenham pessoas para caminhar com você que te apoiem, que orem por você e que se alegrem com o teu sonho. Gente, tem pessoas que nós contamos algum sonho ou algum desejo do nosso coração, que nem é sonho ainda, o semblante da pessoa muda. É E pode ser nítido. até gente da nossa família, gente. Na verdade, eu estava estudando e foi ontem que foi falado no estudo que nós temos toda segunda-feira do jejum, que os nossos maiores desafios e as pessoas que mais nos afrontam, principalmente em relação a sonhos, ao evangelho, são as pessoas da nossa família. Sim. Vocês podem começar a observar, infelizmente são as pessoas mais próximas. E mal nós sabemos, gente, que quanto mais nós aplaudimos o outro, mais a gente atrai isso para nós. Quanto mais nós torcemos para que o outro se dê bem, mais nós atraímos isso para nós. Por quê? Porque é uma semeadura. Se eu estou semeando a alegria de ver a Raquel crescendo, se desenvolvendo, se dando bem, eu vou atrair isso para mim. Por quê? Na verdade, não é lei da atração, é semeadura e colheita. Boa noite, tia Nice. A minha tia escreveu ali, orgulho de você, Renata. Saudades, tia. Te amo, viu? Ó, e o 12 diz assim: o sonho excepcional gera hábitos excepcionais. Quando uma moça rica concentrou suas forças no desenvolvimento da maior companhia para mulheres de todos os tempos, ela começou a fazer anotações sobre os seus planos todas as manhãs. Selecionou 6 coisas por ordem de prioridade. Sua fortuna ultrapassou os 300 milhões de dólares. Não são reais, são dólares. O seu sonho passa a controlar os seus hábitos. É isso. Quando viu a si mesmo como um campeão de pesos pesados, Muhammad Ali começou a levantar-se todas as manhãs para correr. Os campeões, ó, gente, anota essa frase aí, ó, você que está aqui conosco e não saia dessa live até o fim, tá? Porque ainda tem mais ouro aqui da parte de Deus para entregar para você.
Os campeões estão dispostos a fazer diariamente o que homens normais farão apenas ocasionalmente. Gente, eu vou ler de novo essa frase. Os campeões estão dispostos a fazer diariamente o que homens normais farão apenas ocasionalmente. E a pergunta é, né? Os seus hábitos te aproximam do teu sonho, dos teus objetivos, né? Como foi dito aqui, os objetivos decorrem do teu sonho. Os teus hábitos te aproximam ou te distanciam, né? Então, você precisa acordar cedo e você precisa fazer algo todo dia para te chegar mais próximo do teu objetivo. O 13 e o 14, né? Ele fala assim, o 13, cria adversários excepcionais, né? Os seus sonhos criam adversários excepcionais. Oposição confirma a grandeza do seu sonho. A resistência revela o seu valor. Você fica chateado quando alguém fala do seu sonho de forma a torná-lo pequeno, a torná-lo distante? Ele é um gigante que está se levantando contra você. Resistência, como o autor diz, significa valor. Se ele está te colocando lá embaixo, significa que ele viu valor em você. Só que aí você vai ver o teu sonho com a perspectiva dessa pessoa, não com a tua. Você está enxergando o teu sonho com qual perspectiva? O 14, define o que você faz primeiro todos os dias. Ou seja, o teu sonho define o que você faz primeiro todos os dias. O sonho tem que comandar seu tempo. O que você faz ao acordar mostra a sua prioridade. Eu creio nisso. O que você faz ao acordar mostra a sua prioridade. Amém? Amém. Vamos lá, Raquel, pro 15. Não, e vocês estavam falando, você estava falando, Alexandre, eu me lembrei quando Deus colocou a vontade de se tornar personal organizer. Enquanto você falava, veio assim tantas memórias, sabe? Porque imagina o tamanho que era o sonho quando Deus colocou no meu coração. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, zero possibilidade de conseguir sair para trabalhar com um bebê de 30 dias. E Deus colocou no meu coração, me mostrou a visão, me mostrou um armário. E aquilo ali se tornou a paixão da minha vida. Há 12 anos eu faço isso todos os dias. Há 12 anos eu me movo todos os dias. E agora o que Deus tem me mostrado é que cada vez mais eu vou estar menos dentro das casas. E fazendo isso se tornar um negócio para acessar muito mais famílias. Então, era um sonho desse tamanhozinho, gente. Mas para Deus ele já era o tamanho do final. Então, quando alguém olhava e falava, o que você vai fazer? Gente, falavam para mim de tudo. Assim, é impressionante. O Alexandre falando, eu me lembrei disso claramente. O quanto de levante teve para que eu não fizesse isso. Mas quando Deus coloca no nosso coração algo, gente, eu trabalhei tanto. No começo, eu pagava para trabalhar. Eu pagava para trabalhar. Eu acredito, porque eu já paguei para trabalhar também. Porque eu queria me tornar uma especialista naquilo que eu fazia. Eu não poderia acessar uma casa de uma outra pessoa, oferecer um serviço que eu não poderia fazer com excelência, porque eu fui muito pouco treinada quando eu fiz o meu treinamento. Hoje em dia nós temos aí muitos cursos bons, e não que o que eu fiz não era bom, mas a carga horária não era compatível ao tamanho da missão que Deus tinha me entregue. Eu nem cristã era na época. Mas eu já fazia algo que Deus tinha colocado no meu coração de forma que era levar Jesus para dentro dos lares, desautorizar o caos, tirar a bagunça, tirar tudo. E agora, assim, nossa, o Alexandre falando, veio um filme, e para entender que eu sei o quanto ainda Deus tem para fazer na minha vida, que esse é a jornada, nós estamos falando de 12 anos. Sim. É uma jornada, gente, não começou ontem. Não começou ontem, né? Só que todos os dias eu acordo e a primeira coisa que eu penso é como eu vou poder fazer hoje melhor a minha casa, o mundo. Literalmente, a minha mente ela é para criar soluções para que as pessoas vivam melhor. Em qualquer âmbito da vida, que seja comercial, profissional, que seja família, que seja uma amiga com problema,
no trabalho, no casamento, o que eu posso fazer pelas pessoas para ajudarem elas a viver melhor? É um ministério que Deus nos entrega. Então, como as pessoas, se você olhar para a minha história e falar lá atrás, não, eu vou arrumar armário. Arrumar armário, gente. O que você vai mudar a vida de alguém? Aos olhos humanos não vai mudar, E mas não aos olhos de Deus, tinha, Renata, não tinha nada, Alexandre. Essa profissão que tem hoje, que todo mundo já sabe o que é uma personal organizer. O meu esposo, ele me presenteou na época com curso e ele disse: amor, eu te apoio, mas eu não te contrataria. Porque eu não vejo sentido de uma pessoa ir arrumar a casa da outra. Falei, tá bom, você me apoia? Apoia, então eu vou fazer. Então, a gente precisa estar ao lado de pessoas que apoiam nossos sonhos. Por mais que a resposta dele foi de apoio, quando ele disse que ele não me contrataria, ele só estava me ensinando, talvez, que a ferramenta que eu teria que buscar é por como as pessoas vão me contratar. sim, Porque ele me apoiou, né? sim. Mas eu vejo que muitas pessoas têm sonhos e nós não podemos desistir dos nossos sonhos nas primeiras dificuldades que tem, né? Porque lá atrás realmente era muito difícil, tanto para nossa família como para mim como profissional. Só que eu vou dizer para vocês, eu nunca pensei em desistir. É Nunca pensei em Isso. desistir. é E a isso. fé é excepcional, né? É a fé que Reconhecer. você não espera na lógica humana. Você confia na semente que foi plantada por Deus dentro do teu coração, né? Você confiou nisso, né? E mesmo sem conhecer, hein? Sem conhecer a palavra, sem conhecer a fé. Talvez por isso que eu vivi grandes desafios na jornada, porque eu trabalhava isso tudo com os olhos humanos. Então, era incansável. O meu trabalho, ele realmente é um trabalho que ele exige força física. Então, muitas vezes era incansável. Era cansável, mas eu acho que o Senhor me sustentou muito bem. Você não cria nele, talvez, da maneira como ele já tinha desenhado tudo para você, né? Então, assim, tudo fez parte de um grande plano, né? De um grande propósito de Deus para sua vida, né? Ele é perfeito, né? Ele nunca falha. Ele realmente, quando as pessoas falavam assim, ai, Deus tem um grande plano, um grande propósito para você, eu pensava, gente, mas falam para todo mundo isso, mas é porque Deus tem um grande plano e um grande propósito para toda a humanidade. E cada um tem um plano desenhado por ele para alcançar os propósitos e os planos dele aqui na Terra. Deus usa quem? Deus usa eu e você. Quem são os braços e as mãos de Deus aqui na Terra? Sou eu e você. Quem é a boca de Deus aqui na Terra? Sou eu e você. Então Deus usa aquele sonho, né, que ele faz parte, né? Porque eu sempre antes de saber sobre esse capítulo, em algumas igrejas que eu já ministrei, eu sempre falei isso. Eu falei, o seu sonho é ter uma casinha, um carro, pagar suas contas e ter uma chácara, um sítio, uma fazenda para você ir no final de semana? Talvez esse não seja o sonho de Deus para você, né? Mas se Deus estiver no seu sonho, ele vai se realizar, né? E talvez a vida que você esteja vivendo esteja te frustrando, esteja te entristecendo, esteja te desanimando. Por quê? Porque você não foi consultar a Deus qual é o sonho dele para você. E aí eu te desafio nessa noite, como o Alexandre já disse, a Raquel também, se aproxime de Deus, né? Mas eu não estou dizendo se aproxime dos homens, eu estou dizendo se aproxime de Deus, você. Né? A Bíblia diz assim que quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ajoelha e ora, que o teu Deus que te vê em secreto, ele te recompensará. Ele te ouvirá dos céus. Então, vai e ter esse momento com Deus hoje. Vai procurar quais são os seus sonhos, para que você mude aí, para que você altere a rota da sua vida e passe a viver no centro e no querer de Deus para sua vida, né? O Rei, eu estava falando e exatamente o que era para eu falar, né? O sonho excepcional é normalmente o oposto das circunstâncias atuais. E o
sonho, o 16º, o sonho excepcional, existe milagre de Deus. Deus nunca gerará um sonho dentro de você que seja alcançável sem Olha ele. lá. O Senhor lhe dá o sonho para mantê-lo em contato com ele e para perpetuar os planos e desejos dele. Isso fará com que esse sonho se concretize. Eu vou falar uma coisa rapidinho para vocês. Para que eu chegasse no patamar que eu tô hoje, assim, eu sou uma das profissionais mais conhecidas hoje no mercado de organização. E isso não começou do nada, né? Porque as pessoas têm pessoas que têm trabalhos maravilhosos, mas não acessam grandes comunicadores ou grandes influencers, né? E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a me posicionar nas redes sociais como cristã, e um dia eu me fiz uma pergunta, e naquela semana eu orei, eu disse, Senhor, e quando eu me posicionei como cristã, a primeira coisa que aconteceu foi perder muitos seguidores, porque eu decidi que eu ia me posicionar como seguidores, e comecei, ali no meu Instagram. Eu tenho um canal de bênção, como eu não vou falar do amor de Jesus, o que ele tem feito na minha vida, né? E aí eu entendo que tem pessoas que não querem ouvir isso nesse momento e tá tudo certo, né? Certo. E aí eu, ao ano passado, eu acho, o ano passado, o ano retrasado, a Carol me procurou e era na semana seguinte que A eu Carol orei, que ela tá falando é a esposa do Kaká, é a jogador de esposa do futebol. Kaká. E eu recebi uma mensagem dela, eu orei e falei, Senhor, eu me posicionei, mas eu quero uma resposta, porque é difícil, né? Você constrói algo e você vê assim, indo embora. A gente fala, não, eu quero estar posicionada, mas quando a coisa começa, você fala, Senhor, eu quero uma resposta. E aí, na semana seguinte, eu fui fazer a visita técnica para eles. Ela falou assim: Você não vai me perguntar como eu escolhi, como foi que eu te conheci? Eu falei, Carol, eu ia te perguntar, mas eu, né, tinha esquecido. Ela falou, porque quando eu olhei no seu Instagram e eu vi que você era cristã, eu decidi naquele momento que você cuidaria da nossa casa. Ou seja, alguns seguidores se foram, mas Nosso posicionamento, ele faz com que o nosso sonho seja alinhado. Se eu decidisse ficar no meio do mundo, servindo o mundo e servindo a Jesus, a minha jornada seria muito maior. O dia que eu me posicionei, estou posicionada. É o meu Senhor, eu sirvo o meu Senhor, eu amo o meu Deus, é o único Deus. E eu estou amém. posicionada. E eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Não significa que viver os sonhos é simples, gente. Viver os sonhos requer grandes desafios e exige milagres de Deus. E os milagres de Deus é quando você fala, Senhor, não sou eu. Eu não conhecia nenhum artista, eu conhecia que foi uma pessoa que abriu as portas para mim, que foi a família da Cláudia e do MC Gui, que é uma família que eu amo. Eles me colocaram no meio de todas as pessoas, a eles eu devo todas as honras. Vocês conheceram eles, que eles me levaram para a televisão e só me levaram. E ela morria de vergonha de abrir a casa dela. Mas quando Deus coloca um sonho no nosso coração, eu insisti, até que eu estive ali e hoje atendo aí inúmeras, assim, eu acho que as pessoas mais influentes e famosas do Brasil aí estão no meu rol aí de atendimento. Mas não é sobre eles, é sobre o que através da influência deles eu posso fazer dentro do meu ministério. É isso. É isso aí. É isso, porque organizar casas, ou melhor, organizar lares é o que você menos faz, Raquel. Eu já tive a honra de te ter na minha casa e eu confesso que fica tudo organizado materialmente, mas é muito mais do que isso, né? Você vai muito mais, muito além do que uma organização da casa, né? Você realmente organiza de dentro para fora. E acredito que é por isso que os nossos propósitos se encontraram. Eu acredito que por isso que Deus me fez essa conexão conosco. E o 17º que eu vou ler agora tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Fala assim: o sonho excepcional sempre exigirá ajuda dos outros. Ou seja, ninguém faz nada sozinho.
Ninguém faz nada sozinho. Faça uma lista de 12 pessoas indispensáveis para a concretização dos seus sonhos. Deus usou 12 tribos para desenvolver o sonho dele. Jesus usou 12 discípulos. Até a Nova Jerusalém possui 12 portões. Defina suas expectativas a partir dessas 12 pessoas. Planeje uma recompensa para a participação delas. Dexter Yeager é um dos homens mais incomuns que eu já conheci. Em seu livro agora eu vou ler em português. Não deixe ninguém roubar seu sonho. Ele disse: a pessoa bem-sucedida se associa com aqueles que sustentam seu sonho. Acredite, você deve ficar ao lado das pessoas que acreditam nos seus sonhos. A gente já falou sobre isso, né? E a semana passada a Raquel falou que Deus tem algo para nós, para nossa vida, para a vida das nossas famílias, para a vida do nosso ministério, né? Porque eu advoguei por mais de 25 anos e há um bom tempo tenho falado sobre finanças. Não parei de advogar porque Deus não quis ainda, mas eu tenho falado sobre finanças e organizar finanças também tem tudo a ver com organização de vida, que é o que a Raquel faz, né? Quando a organização da vida, quando a organização interior está bem está tudo certinho, a organização exterior é uma É alcançada, consequência. não tem. Uma comunica com a outra, Rê, não tem outra forma. É, Aliás, para que você atinja, para que você enxergue o seu sonho, ponha ordem na sua casa, porque esse caos, essa bagunça, não permite que você tenha clareza. entenderam, gente? A semana passada nós falamos um pouco sobre isso e a Raquel e eu já tivemos feedback de pessoas que já revolucionaram as suas casas nessa semana. Né, Raquel? De É. organização mesmo. Veja tudo que está na sua casa, que está quebrado, que não funciona mais, joga fora. Quanta Não dá para ninguém, coisa, não, né, viu, Renata? gente? Na casa que tá tirando, roubando a energia do seu sonho. Meu Quantas Deus. coisas guardadas, quantas coisas que não devem estar mais na sua casa que tá roubando a você de realizar o seu sonho excepcional. Quando ele fala o sonho excepcional, gente, isso queimou tanto no meu coração. Porque não é qualquer sonho, né? Nós estamos Não! falando aqui, não é de qualquer sonho. Eu vou ler o 18 para passar para o Alê. O sonho, fala assim o 18. O sonho excepcional pode exigir negociações excepcionais com outras pessoas. Sam Walton fez isso. Quando ele quis criar a loja número 1 da América, procurou os fornecedores e negociou preços mais baixos. Ou seja, para que você atinja o seu sonho, você vai ter que exigir negociação. Então, vocês podem observar, Ousadia. olha lá, vocês podem observar que é um processo, né? A construção de um sonho, a Raquel tá falando, eu tô falando, o Alê tá falando. Ou seja, não é assim, ó, sonhei e aconteceu. Não, é uma construção. E aí eu vou passar para o Alê, o número 19. O sonho exige um plano excepcional. Fé sem estratégia é ilusão. Para você conseguir os objetivos que decorrem do seu sonho, você precisa de um plano, você precisa de uma estratégia. Você se engana quando não tem esse plano. O 20 é, ao anunciar seu sonho, você atrai apoio. Pessoas são encorajadas por sua coragem e desejarão ajudá-lo. Por quê? Porque você está anunciando o seu sonho. Você anuncia os objetivos que decorrem do seu sonho. Então você vai, como a Rê disse no tópico agora 17, vai ajudar, você necessitará da ajuda dos outros. E como que as pessoas elas podem te ajudar se você não anuncia o teu sonho? Elas elas não conseguem adivinhar, elas não têm o poder da adivinhação. Então você precisa anunciar. Então são dois itens imprescindíveis: plano e anunciar o seu sonho. E anunciar para as pessoas certas, né, Alê? Não anunciar assim de uma maneira aleatória para que
algumas pessoas sejam usadas pelo inimigo para roubar o seu sonho. É claro que ninguém tem estrela na testa de confiança e desconfiança. Mas se você orar a Deus, eu te garanto que Ele vai te direcionar as pessoas certas. Agora é o 21, Raquel. Quando você anunciar um sonho excepcional, aqueles que estão tentados a oporem-se a você podem decidir juntar-se a você por causa da sua determinação. Coragem é magnética. Olha isso. Ela transforma barreiras em pontes. Os fracos se tornam fortes na presença dos corajosos. Olha isso. Ou seja, A gente pode ver que a gente já está no 21º. Então, quando você estiver chegando nessa jornada aqui, nada te para mais. Aqui você confunde até o inimigo. O inimigo se torna seu aliado. E ele trabalha para você. é isso. É isso. Já aconteceu com a gente. Comigo Uma também. vez falaram assim para nós, numa luta muito. A gente estava vivendo um desafio muito, né? Muito alto, muito grande. Aí as pessoas falavam para nós assim: olha, Alexandre, Renata, fiquem tranquilos, porque até o diabo é o diabo de Deus. Falei, meu Deus, que frase é essa? Aí entra nisso que você tá falando agora, né? Até o diabo, Deus dá ordem até o diabo para ele trabalhar a teu favor. É isso. Quando você anuncia um sonho excepcional, está dificultando o fracasso dele. Sua declaração remove a opção de olhar para trás e desistir. Gente, posicionamento. Quando as pessoas entenderem que não tem nada que vai tirar você do seu foco, da sua energia, da realização do seu sonho, esquece. Nada mais vai te parar. Nada vai mais te parar. Corta as distrações, seleciona com quem você anda, olha, mira no sonho. Ali no começo eu falava para você escrever seus sonhos em tábuas. Nós aprendemos a fazer isso no método CIS, né? E isso é algo muito precioso. Visualize seus sonhos todos os dias, porque ele vai te dar energia, ele vai te dar. Mas Raquel, mas Renata, mas Alexandre, eu não sei qual é o meu sonho. Ah, tem. Você pode ter escondido, você pode ter desistido de sonhar o sonho que Deus te entregou, mas todos nós estamos com eles. É isso. O 23 fala assim, ó: quando anuncia o seu sonho excepcional, você desperta a coragem daqueles que têm desejo e objetivos semelhantes. Então, muitas vezes você vai ser inspiração para aquelas pessoas que têm um sonho semelhante ao seu, mas que não têm ousadia. E na palavra de Deus diz assim, que Deus lhe deu o espírito de ousadia e não de medo. Então, se você que está aqui hoje sente medo, saiba que esse sentimento não é o sentimento que Deus tem para sua vida. E aí, o 24 diz assim: o sonho excepcional exige cuidado e sabedoria no uso do tempo. Grandes sonhos exigem muito tempo. Você precisa ter consciência do tempo. Cuide que cada hora do seu dia seja produtiva. E aí ele encerra dizendo assim: o reconhecimento de um sonho excepcional gerado por Deus liberará suas melhores ideias, sua criatividade, sua energia, resultando em uma vida verdadeiramente excepcional. Amém. Então, Amém. gente, a construção do sonho que Deus tem para você exige paciência, exige visão desse sonho, exige você contar para as pessoas certas, exige você buscar ajudadores, exige você não desistir, você acordar todas as manhãs, posicionamento. Então exige uma série de coisas que você que esteve nessa live conosco aprendeu. E você que está entrando agora, seja muito bem-vinda, Silvana, Fernanda, através da Rama Comunica, todos vocês que estão entrando agora. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, no Instagram da Raquel, que eu já sugiro que vocês comecem a segui-la. Chama Organizando com Raquel. E você vai poder aprender um pouco da parte de Deus sobre os sonhos, porque essa live não tem nada a ver conosco, né? Tem tudo a ver com
Deus, tem tudo a ver com o que Deus quer para você, com o que Deus quer para sua vida. Eu vou encerrar minha participação aqui, vou passar para eles, mas eu quero encerrar minha participação profetizando que se você entrou aqui nessa noite sem um sonho, sem um objetivo claro, sem uma vontade de viver, deprimido, triste, com medo, né? Eu profetizo que você vai sair daqui com o espírito de ousadia, você vai sair daqui com um espírito de alegria, você vai sair daqui com um espírito de gratidão, com um espírito de coragem. Deus vai te dar alegria, Deus vai relembrar, não vai te dar um sonho, porque o sonho já está aí. Deus vai relembrar os sonhos dele para que você reconheça esse sonho e a partir de hoje você volte a sonhar. É isso que eu profetizo para você nesta noite. Obrigado também, pessoal. Obrigado, Raquel, pela sua participação. E a mensagem final é: qual que é a tua realidade hoje? Foi dito aqui que normalmente a tua realidade ela é o oposto do seu sonho. Deite na cama hoje, reflita a respeito disso. Qual é o oposto? Qual seria o oposto da minha vida atual? Provavelmente, ao responder essa pergunta, você se conecta com o sonho, que é a semente que Deus plantou no teu coração. Muito obrigado, viu, gente? Uau! É isso, gente. Nossa, é muito precioso. Eu acho que se você tem pessoas que você sabe que está deprimida, ou como diz a Renata, pessoas que aí já perderam a esperança de ver, envia essa live, gente. É tão poderoso. Tudo que está sendo falado aqui não tem nada a ver comigo, nem com a Renata, nem com o Alexandre. Mas isso aqui é uma semente muito preciosa para que pessoas saiam de depressão, pessoas possam ser alcançadas, pessoas que precisam voltar a sonhar novamente, porque sem sonho, gente, nós estamos mortos. Nós estamos apenas vivendo. Então, precisamos sonhar. Todos os dias nós precisamos sonhar. É o que nos move, é o que nos faz sentido. É isso. É isso. Obrigada, Rê. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Raquel, mais uma vez. Ó, se não ficar qualquer coisa, você volta na terça-feira que vem de novo, tá? É isso aí. Está convidada. Esse livro existe, tem 31 capítulos. Depois eu vou ver quem está no capítulo 19, mas eu sei que a gente tem recebido muito feedback sobre essa live junto com a Raquel. E aí, mais para o final lá da live, a Raquel vai colocar o nome dela de novo. E isso eu estou profetizando, tá, gente? Não foi conversado com ela, mas eu sei do coração dela. Eu sempre falo isso. Eu vou anunciar que ela está com a gente. Hoje eu coloquei no grupo do jejum. Gente, hoje nós temos uma mulher generosa, humilde, porque é assim que eu a vejo, viu, Raquel? É assim que eu te vejo. Preciosa, linda, maravilhosa, corajosa. Obrigada. E realmente, assim, humilde eu já te falei isso, pela grandeza que Deus te fez ser, que o teu coração é muito puro, muito lindo, muito verdadeiro. É uma delícia ficar do seu lado. E eu ficaria aqui hoje à noite conversando um monte, já que eu estou distante de você agora fisicamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Foi uma alegria, um prazer. E vamos fazer mais lives juntas, se Deus quiser. Amém. Eu reconheço a grandeza, minha amiga sua, reconheço a grandeza do Alexandre, amo muito vocês. Gratidão mais uma vez pelo convite, com certeza. Vamos estar aí, amiga. Bora organizar essas agendas aí. Vamos, e vamos bater uma foto agora Vamos nossa. lá. Eu tirei os comentários, venha ler mais perto de mim que vim para frente aqui. Opa. Aê! Manda um abraço pro Xará, né? Pode Na deixar, live, manda com as sim. crianças. Até Isso. breve, então, viu? Até breve. Em breve nós vamos estar juntinhos. Se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Fiquem com Obrigada. Boa Deus. Tchau, noite. tchau. Tchau. Até. Boa noite, amiga. Boa noite a